Graça e paz a todos. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Nesta feita, vamos ler o Salmo de número 21. A minha Bíblia, o tema desse Salmo, ações de graças pela vitória. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade. Põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lá deste, sim, longevidade para todo o sempre. Grande-lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. O Salmo 21 é uma composição poética tradicionalmente atribuída ao rei Davi, que celebra a vitória do poder divino. É um cântico de ação de graças a Deus pelo seu louvor e proteção. O Salmo 21 é interessante porque parece muito ser uma continuação natural do Salmo de número 20. Enquanto o Salmo 20 é uma petição por vitória, o Salmo 21 é uma resposta jubilosa às orações atendidas, uma celebração de agradecimento e louvor. Para nós compreendermos melhor, nós vamos dividir esse salmo em 3 pontos interessantes. Primeiro ponto, agradecimento e louvor ao Senhor, do versículo 1 e o versículo de número 2. O segundo ponto, reconhecimento das bênçãos divinas, versículos 3 ao versículo de número 6. E o terceiro ponto, a soberania e justiça divina, do versículo de número 7 até o verso de número 13. Agradecimento e louvor a Deus. Observe que o Salmo ele já começa como uma expressão de louvor e gratidão a Deus. O rei, aqui, Davi, louva a Deus por ter atendido às suas orações e concedido os desejos do seu coração. Nesse ponto, o salmista usa uma linguagem semelhante àquela usada no Salmo de número 20, durante a petição para que Deus realizasse os desejos do seu coração. Então, o Salmo 21 mostra que Deus não rejeitou a oração do rei e atendeu sua petição, concedendo-lhe a salvação desejada. Versículo 1 e o 2 diz assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizesse-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. Vale a pena clamar a Deus, mesmo quando você
percebe que está diante de uma batalha, ainda que seja impossível para você, clame a Deus, apresente a tua causa diante do Senhor, porque o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. Ele é especialista em cuidar das nossas causas, ainda que impossíveis, e nos dar a salvação desejada, aquele coração contrito e aquebrantado que a Bíblia diz que Deus não despreza. O termo salvação aqui é sinônimo de livramento e vitória. Esse início estabelece o tom para todo o salmo, que é um tom de agradecimento e reconhecimento pelo poder de Deus. Nesse sentido, esse salmo nos mostra que as orações respondidas devem ser reconhecidas com fervente louvor a Deus. Portanto, entendemos que esse salmo nos convida, assim como nós somos fervorosos para clamar, para pedir, para buscar, para bater na porta, para insistir por aquilo que nós tanto necessitamos, nós devemos também ter um ardor em nossa alma e um fervor para agradecer a Deus, reconhecer a bondade de Deus, reconhecer a graça de Deus, reconhecer como Ele é bom para conosco, mesmo quando muitas vezes Ele está dizendo espere, ou mesmo quando Ele está dizendo um não para nós, porque é sempre bom o sim de Deus, mas nem sempre nós vamos ter esse sim como resposta. Então, em tudo nós devemos ser gratos a Deus. Segundo, reconhecimento das bênçãos divinas, do versículo 3 até o verso 6. Nessa parte, o salmista declara as bênçãos que o Senhor lhe concedeu. Ele fala sobre a vida, a honra e a majestade que Deus deu ao rei. Além disso, o salmista reconhece que a verdadeira alegria e felicidade vem de Deus. O salmista explica que Deus supriu o rei das bênçãos de bondade e pôs em sua cabeça uma coroa de ouro puro. O termo supris, no versículo 3, significa literalmente vens ao seu encontro e transmite a ideia de que Deus providenciou tudo de antemão e supriu o rei vitorioso na batalha. Já o termo a coroa de ouro puro provavelmente comunica a ideia de que finalmente o rei estava assentado no seu trono e talvez deve ser entendida como representando glória e honra. Seja como for, a ênfase do salmista não está no ouro da coroa, mas no doador da coroa, ou seja, no fato de que foi Deus quem havia colocado a coroa na cabeça do rei. Em seguida, no versículo de número 4, o rei havia pedido vida ao Senhor, e o seu pedido foi atendido com longevidade para todo sempre. Esse versículo relembra o Salmo de número 20, quando o rei rogou ao Senhor que a sua vida fosse poupada na guerra. Salmo 20, versículo de número 5 diz assim, olha, celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, ou seja, bandeiras. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Mais uma vez, fica muito claro que Deus concedeu ao rei um grande livramento. Pela presença divina, o rei foi revestido de majestade, bênçãos e alegria duradouras. Isso nos faz lembrar que todas as boas coisas vêm de Deus e que Ele é a fonte de nossa alegria e satisfação. Temos que entender que a longevidade
e a bênção eternas mencionadas são expressões que remetem à aliança de Deus com Davi, que se cumpre definitivamente na pessoa de Cristo. Isso significa que, embora Davi fosse um rei terreno, seu nome perduraria para sempre através da dinastia que Deus lhe prometeu. E com certeza, meus queridos, o cumprimento final dessa promessa ocorre na pessoa de Jesus Cristo, o maior representante da dinastia de Davi e cujo governo jamais terá fim. Terceiro, a soberania e justiça de Deus. Versos 7 a 13. A última parte desse salmo foca na soberania de Deus e na sua justiça. O rei confia em Deus e por meio dessa confiança ele será inabalável. Olha a bênção para quem confia em Deus. Por isso que é interessante tomarmos sempre essa decisão nos momentos mais difíceis ou mais fáceis da vida. Nunca deixe de confiar em Deus. Olha que versículo maravilhoso, o versículo 7 diz assim, olha: o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Isso quer dizer que quem confia em Deus jamais vacilará, jamais será abalado, estará sempre sentindo um sustento maior da sua vida, alguém segurando fortemente em suas mãos e guiando os seus passos. Então, nesse ponto, o salmista deixa bem claro que a sua ênfase está na força do Senhor. Ou seja, a vitória do rei não tem origem nas proezas humanas, mas sim nos atos redentores de Deus, na ação sobrenatural de Deus. No versículo de número 8, o salmista vai deixar bem claro que nenhum dos inimigos do rei é inescapável da mão do Senhor. Essa figura da mão de Deus, empregada pelo salmista, é mais do que um símbolo de poder. Na verdade, a mão de Deus opera ativamente em favor do seu povo e derrota seus inimigos. Observa-se que nessa parte dos Salmos, o salmista também traz uma nota de julgamento contra os inimigos de Deus, afirmando que eles serão consumidos pelo fogo divino. Isso serve como um lembrete solene da justiça de Deus e do destino daqueles que se opõem a ele. Inclusive, se você observar bem, há um contraste neste ponto. Enquanto o rei recebeu a promessa de longevidade para todo sempre, os ímpios recebem a sentença de juízo de que sua posteridade será destruída. Veja aí no versículo de número 10, vai dizer assim, olha: destruirás da terra a tua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Por fim, o Salmo 21 termina com um compromisso de louvor e exaltação do poder de Deus. Versículo 13: exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Na verdade, o versículo final, como todo o Salmo, é uma declaração de fé, agradecimento e reconhecimento do poder e da bondade de Deus. É um salmo que nos faz pensar, refletir que a nossa força, a nossa alegria e a nossa vitória vem de Deus. Não podemos esquecer que esse mesmo salmo nos faz lembrar da justiça divina, que Ele é um Deus de amor, de bondade, de graça, mas também que Ele é um Deus de justiça. Contudo, podemos dizer que o Salmo 21
não apenas celebra as vitórias temporais, mas também aponta para a vida eterna em Cristo, o Rei Messias. Que Deus continue falando profundamente ao seu coração, através da sua palavra, como tem falado ao meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Recebe a minha gratidão, fica na bênção de Deus. Até o próximo. Paz.